Olá, graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe sua vida. Estamos entrando aqui nessa noite para mais uma transmissão do plano de leitura da Bíblia. Amém? Então hoje, completando 219 dias. 219 dias de plano de leitura. Então vai entrando aí, vai chamando aí as pessoas para participar com você. Então vamos nos unir para lermos a palavra do Senhor. Hoje, capítulos 3, 4 e 5 do livro de Jeremias. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos entrar e vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Estou aguardando você. Amém? É só você entrar que nós vamos estar juntinhos aqui, tá bom? Vamos lá. Hoje, então, Jeremias, capítulo 3, 4 e 5. Amém? 219 dias do plano de leitura. Já está aqui conosco nossa irmã Soninha Maia, a paz do Senhor, Deus abençoe. Débora do Silas, Vera Fialho, Olinda Barroso. Vamos chegando, nos saudando, abençoando aí uns aos outros. Amém, Débora, Deus abençoe, obrigado. Ranúzia Cirico também aqui conosco, a paz do Senhor. Rosane Breia, Silvânia Ferreira. Vamos lá, vamos chegando. Graça e paz a todos e todas, em nome de Jesus. Oi, Zezé, a paz do Senhor. Amém? Então vamos lá, gente. A gente sabe que Jeremias é um livro emocionante. É um livro de um homem muito tocado nos sentimentos, ficou até conhecido, né, como o profeta chorão, e para alguns historiadores é até difícil, amados, falar desse livro, cronologicamente estabelecer esse livro diante desse emocional tão tocado do profeta, né? Ele chegava a se desestabilizar emocionalmente por ver o afastamento do povo de Deus do próprio Deus a quem deveria servir, né? Então vamos lá, Maria Amélia Cardoso aqui conosco também, Raquel Félix, Fernanda Dias, a paz do Senhor, amém. Deus abençoe a vida de todos e todas. Então vamos chegando aí, gente, que hoje vai preparando a sua Bíblia aí, tá? Capítulo 3, 4 e capítulo 5 do livro de Jeremias, amém? Então, com certeza a gente vai ver referência, sempre lembrando que a cronologia da Bíblia, a esses momentos históricos, a esses profetas, aos reis também, né, estavam sempre relacionados com outros, como Isaías, né, como Samuel, né, sempre fazendo referência ao livro dos reis, né, já que os profetas se levantaram nesse período, porque os reis deixaram o Senhor, então o povo também deixou o Senhor, né? Deus abençoe Silvino, Vânia Lamosa, nosso irmão Gibson, a paz do Senhor, né? Deus abençoe Marlene Lopes. Então vamos chegando aqui, gente, né? E nos cumprimentando com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Maria Amélia Cardoso aqui conosco também, Fernanda Dias, Deus abençoe. Nossa irmã Isabel aqui conosco, seja bem-vinda, Isabel. Amém? Paz, Deusiene, Sueli Martins, Deus seja louvado pela fidelidade de vocês na leitura da palavra. Rosimere Milese também aqui conosco, Regina Vieira, graça e paz a todos e todas por essa fidelidade em conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, né? Graça Monteiro, eu sei que muitas mais pessoas entram, né? Aqui para mim às vezes aparece 40, 50 pessoas, mas assim que a gente termina chega a ter 250, 200 pessoas, mas nem todos aqui cumprimentam, né? Mas todos sintam-se cumprimentados, amém? Deus abençoe Débora Pinto, Marli Souza, Marisa Peçanha, Eugênia Alves, Deus abençoe também a vida de vocês. Oi, meu amor, Isaac aqui conosco, meu menino Isaac. A paz, Deus te abençoe, Isaac.
Que bom, Ranus, eu também gosto. Às vezes eu estou até cansada, mas eu fico tão empolgada quando se trata da palavra de Deus que me renova, né? Então, graças a Deus pela palavra que é viva e eficaz, né? Nosso irmão Zeni, nosso irmão Berriel, glória a Deus, também entrando aqui conosco. Deus seja glorificado. Ana Lúcia, amém? Então vamos lá, já vamos orar e começar. Prepara a sua Bíblia aí, amém? Jeremias, capítulos 3, 4 e 5. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida de cada irmão e irmã que tem colocado no seu coração essa missão, empenhados em aprender a tua palavra. Também estou com eles nessa missão, meu Pai. Quero aprender cada dia mais de ti, Senhor, porque o próprio rei Davi, ele disse que a gente tem que guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco, nos ensina a tua palavra para que sempre possamos saber justificar a razão da nossa fé. Então, Senhor, venha blindar esse momento para que o inimigo não roube a semente da palavra e que o teu Espírito Santo nos traga o espírito do entendimento e da revelação. Nós selamos esse tempo aqui, Pai, debaixo da tua unção e da tua bênção. E te agradecemos por esse momento e pelas vidas que o Senhor tem tocado para conhecer a tua palavra. Oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá. Jeremias, capítulo 3. Amém? Deus abençoe aí a Marlúcia, a Beth Oliveira, a Valéria Lima. Então vamos lá. Capítulo 3 de Jeremias, ele vai, na verdade, acusar o povo da infidelidade. É a infidelidade do povo. E diz assim: se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Deus está comparando a nação, Deus está comparando Israel a uma mulher, e a uma mulher que trai o seu marido com muitos amantes e quer voltar para o Senhor, né? Verso 2. Levante os olhos aos lugares altos e veja, onde você não se prostituiu. Meu Deus. Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido, e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Ele está falando de Israel. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Ele como Deus, ele está vendo o todo. Ele como Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, mesmo que Israel, né, quando vinha a sentença ou a palavra profética, se voltava dizendo: meu Deus, tu é meu amigo, né? Meu Deus, a gente está junto desde a mocidade. Ele falava assim: mas vocês estão errados comigo, porque vocês não mudam, vocês continuam cometendo maldade até não poder mais. Verso 6. Aí o profeta, através de Deus, ele vai trabalhar, amados, a necessidade do arrependimento. Verso 6. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para se entregar à prostituição. Lembrando, gente, que Deus considera a idolatria como uma prostituição. Trair a Deus com outros deuses. E depois dela ter feito tudo isso,
Eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso, e quando, por causa de tudo isso, por ela ter cometido adultério, eu despedi a rebelde Jael e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse: a rebelde Jael se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame essas palavras para o lado do norte, dizendo: volte, ó rebelde Jael, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você. Deus chamando ao arrependimento. Porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos, debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, e depois de cada família, e os levarei a Sião. Eu quero só dar uma parada aqui, amados, no verso 14, porque é um chamado que Deus está fazendo a Israel para o arrependimento. E aí ele vai dizer assim, ó: voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu vou tomar vocês, um de cada cidade e 2 de cada família, e levarei a Sião. Se a gente for lembrar, amados, que Paulo, na carta a 2 Timóteo, também está chamando o povo ao arrependimento, e ele vai nos alertar dizendo assim: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, 19. Então você vê que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento há um chamado ao arrependimento. Porque Deus não quer, amados, mostrar ao povo a sua ira. Deus quer mostrar ao povo a sua misericórdia. Olha isso. Vamos lá agora no verso 15. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Veja que Deus não só chama um arrependimento, como faz uma promessa gloriosa de restauração, de recuperação e, acima de tudo, de comunhão com Deus. Agora, no verso 19, é o convite ao arrependimento. Eu disse a mim mesmo: como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel,
diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor nosso Deus. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. E aí, capítulo 4, que já tem de abertura de título, volta para Deus. A volta para Deus. Aí a palavra diz assim: se você voltar, Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Olha que coisa, né? Que convite, que graça. Voltem para mim. Se vocês têm que voltar, voltem-se para mim. E como que vocês se voltam para mim? Removendo de diante de mim todas as suas abominações, todos os seus pecados, e jurem em verdade, jurem em juízo e jurem em justiça, que vocês gloriarão o nome do Senhor. Meu Deus, né? Que Deus bondoso, gente. Que Pai amoroso, né? Que Pai amoroso é o nosso Deus, né? Agora vamos ler capítulo 4, verso 5. O mal vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Você vê que há uma sentença, ela está acontecendo, mas paralelo a essa sentença que saiu da boca de Deus, por causa do pecado de Judá, por causa do pecado de Jerusalém, essa sentença, ela está em movimento, ela vai se cumprir. Porém, Deus está dizendo assim: tem uma forma disso tudo parar. Arrependam-se e voltem-se para mim. Se humilhem diante de mim. Deixem-se circuncidar aqui, ó, no coração. Que foi, na verdade, o que Jesus fez, né? Ele circuncidou Israel e a todos nós no coração. E aí diz assim, 8. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Tá claro, né? E quando ele diz,
vistam roupa feita de pano de saco, lamente uive, lembrando que quando Jael ele precisava mostrar tristeza ou arrependimento, rasgavam suas vestes e se cobriam de pano de saco e cinza para mostrar de forma exterior o que estava acontecendo dentro do coração, né? Verso 9. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem. Naquele dia do Senhor, o dia em que a sentença vai se cumprir. Os sacerdotes ficarão pasmos e os profetas espantados. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, na verdade enganastes completamente este povo e Jerusalém, dizendo: vocês terão paz quando uma espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador, vindo dos lugares altos do deserto, sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Verso 13. Eis que o destruidor avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, a Jerusalém, para que você seja salva. Ele está dizendo, a palavra, a sentença já está liberada. Mas vocês podem ser salvos. Como? Lave a maldade do seu coração. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua, vêm sitiadores e levantam a voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim. Diz o Senhor: a sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, Jerusalém. Sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. Meu Deus. Aí no verso 19, a tristeza de Jeremias por causa do povo, ou seja, da atitude do povo. Olha bem. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração se agita. Não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta e os gritos da guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas. No momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato. Eles não me conhecem, são filhos tolos. Eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. E aí vem a sentença, né? A destruição futura. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão, porque falei, ou resolvi, não mudo de ideia e nem volto atrás.
Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem. Entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos, se é em vão que você se embeleza? Os seus amantes a desprezam e querem matá-la. Porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Lembrando, gente, que Deus, ele usava as nações ímpias, as nações cruéis, para castigar os filhos rebeldes e desobedientes. Então, eram nações totalmente dominadas por demônios, né? E que vinham com não só o furor do homem da guerra, não só o furor do conquistador, mas vinha com o furor dos demônios para destruir o povo de Deus. E lembrando que Deus usava as nações para punir. Mas era para punir para quê? Quando eles se encontrassem diante da ameaça, eles, nem que fosse por medo, se voltassem para Deus e se arrependessem. Mas o tempo todo Deus acusa aqui: você se rebelou contra mim, você não me deu ouvidos, você, pelo contrário, você ainda está aí se vestindo de escarlate, que é aquela cor vermelho vivo, você está se enfeitando para as nações inimigas, como que vamos fazer um pacto, vamos continuar juntos. As mesmas nações com o qual eles traíram a Deus, porque não confiaram em Deus, as mesmas nações em que eles serviram esses deuses estranhos e deixaram o Senhor. E Deus está falando, sentença irrevogável: a terra será devastada, vou destruí-la completamente, não volto atrás, nem mudo de ideia. E ainda assim, o povo não se volta para Deus. Capítulo 5. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acha alguém. Se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Olha isso. Deus olhou uma nação inteira e não havia um sequer. Ele chega a dizer aqui: podem procurar, podem investigar. Se vocês acharem uma única pessoa que pratique a justiça e que busque a verdade, eu perdoo a cidade toda. Verso 2. Embora digam: tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feristes esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumistes, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Mas eu pensei: são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo do deserto os despedaçará, um leopardo estará à direita das suas cidades, e quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram
e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões, bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Sabe que acusação é essa que Deus está vendo no verso 8? Na cultura da imoralidade que se estabeleceu em Israel e se estabeleceu em Judá, uma cultura da imoralidade, né? Quando Deus, né, é rejeitado no coração da nação, o que se estabelece em nome da cultura são perversões. E nessa cultura da imoralidade desmedida, porque eles eram capazes de fazer coisas terríveis, né? Fica difícil, gente. É impossível que as vidas, as pessoas, né, honrem a Deus com a sua própria vida. É isso que esse versículo 8 do capítulo 5 está falando. Como garanhões, bem fartos, cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Né? Não há fidelidade, não há. Cada um faz o que quer. O verso 9 então diz assim: deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém, não por completo. Tirem os ramos, porque não são do Senhor. Quer dizer, você vê que em todo o tempo Deus como que deixa uma possibilidade de recuperação, de renovo, de restauração, né, de comunhão novamente com Deus. Verso 12. Verso 11. Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a guerra, nem passaremos fome. Ou seja, Deus estava mandando recado e eles estavam dizendo o contrário do recado. Deus está dizendo: eu vou mandar contra vocês, povos, nações, que serão como leão, como leopardo, né? Deus está dizendo como é que vai ser a força do negócio. E eles estão lá dizendo: não é Ele, não é Deus que está falando, não vai vir nenhum mal, não vai vir nada, nada nos sobrevirá, não veremos a guerra e não passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Uau! Olha o nível de autoridade do profeta Jeremias. E Deus está dizendo: você está falando, e eles estão retrucando, dizendo: nada disso vai se cumprir. Aí o Senhor está dizendo: então, Jeremias, toda palavra que você proferir, toda palavra que sair da tua boca, eu vou transformar em fogo, e o povo vai ser lenha. Juntar fogo e lenha, o que acontece, gente? A lenha é consumida, né? Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Uau! Todos os seus homens são valentes, devorarão as colheitas e o pão de vocês, devorarão os seus filhos e suas filhas, comerão as suas ovelhas e o seu gado, comerão os frutos das suas videiras e figueiras, e com a espada derrubarão as cidades fortificadas em quem vocês confiam. Olha aí. Verso 18. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem:
Porque o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas, você lhes responderá. Vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso, terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Verso 20. Anunciem isto, é um aviso de Deus ao povo. Anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, e têm ouvidos e não ouvem. Por quê? Porque não me temem, diz o Senhor. Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, e ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas esse povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas das colheitas. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios, que andam espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limites para as suas maldades. Olha isso, gente. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar essas coisas? Deus está vendo a prostituição espiritual, o deixar o Senhor, o servir os outros deuses, mas Deus está vendo também que dentro dessa idolatria e dessa influência maligna, eles começaram a fazer o mal aos mais necessitados. Eles abandonaram os órfãos, para que os órfãos não tenham direitos. Eles deixaram de defender o direito dos necessitados, ou seja, eles começaram a fazer o mal para quem precisava do bem. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que meu povo deseja. É o que meu povo deseja. Desejam falsos profetas, desejam sacerdotes que não ensinam o caminho. É isso que ele está dizendo. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Gente, o que vocês farão quando o fim chegar? É para pensar, né? Irmãos, eu fico cada dia mais assim, atônita diante do que tem acontecido no mundo, né? Qualquer coisa que glorifique o nome de Deus, qualquer mínimo detalhe que fale de Deus, o mundo reage como uma ursa feroz saindo da floresta. E a gente vai vendo que a cada dia mais as pessoas perderam tão completamente o temor de Deus que elas querem se utilizar da casa de Deus, querem se utilizar do povo de Deus, querem principalmente prosperar, financeiramente, através do povo de Deus, mas não tem mais esse Deus na sua vida nem no seu coração. Hoje eu estava numa consulta
E a pessoa que estava me atendendo começou a falar, a vida é um corre-corre, né? Eu falei, eu sei muito bem o que é isso, porque eu sou pastora e tal. E aí, por eu falar que era pastora, a pessoa quis saber qual era a minha denominação. Falei, sou metodista. E ele disse assim, nossa, eu tenho algo tão gostoso a respeito da metodista, porque quando eu era pequeno, 6, 7, 8 anos, tinha uma senhora que ela tinha carro e ela passava na rua e pegava 6, 8 crianças, enfiava tudo dentro do carro, levava para a escola dominical, e eu ia para a escola dominical da igreja metodista, era pelo lanche, era pelo carro, porque a gente era criança de comunidade. Para a senhora ver, ela nos levava, nos trazia, nossa mãe nem sabia, e nem queria saber, porque a maioria das mães eram do tráfico, eram drogadas, nossos pais estavam presos, mas é tão forte o que a igreja metodista plantou, que na minha vida, né, eu tenho essa lembrança magnífica, né? E aí eu falei assim, mas você serve o Senhor? E aí ele disse, teve muitos caminhos, pastora, porque eu era uma criança faminta. Então, se a metodista me levava, eu comia. Se a Assembleia me levasse, a gente queria ir para comer, não era só eu. Se o centro também levava, mas hoje sim, eu sou da Assembleia. Ele falou, sou da Assembleia. Aí me deu um nome de algum cantor aí, desses que eu não conheço. Ele diz que é muito famoso. E aí ele disse assim, eu estou hoje em choque. Ele falou, eu estou em choque. Cantor famoso, quando ele cantava, a gente se emocionava, a gente sentia a presença do Espírito Santo, muito famoso, vendia muito CD, né? Um homem que até enriqueceu de tão famoso. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, foi encontrado morto. E todo mundo começou, mas como? Por que um homem cristão, quem faria isso? E na investigação da polícia, então se descobriu que ele era homossexual. Ele falou, como? Ele estava no altar, ele compunha hinos lindos. Eu falei assim, querido, você esqueceu que Lúcifer, ele era um adorador, ele era um anjo de adoração. Ele pode inspirar aquelas pessoas a fazer a letra que for, a melodia que for. Mas o que Deus está buscando é verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Que não faça da casa do Pai uma casa de negócios. Ganhar dinheiro. O Senhor disse, de graça recebeste, de graças dai. E a gente não vê isso. E a pessoa ela vai se viciando tanto, com o poder, com o ter, que Deus vai lá para o fim da fila. Aí as pessoas não temem mais o Senhor. É verdade, Selma, sabe? Nós estamos falando daquele fim dos tempos, né? Vamos dizer assim, porque Deus mandou juízo, mandou para cativeiro, né? E não é isso que vai acontecer nesse fim dos tempos, em que aqueles que não servirem a Deus e não se arrependerem terão o pior de todos os cativeiros, porque eles vão ter um cativeiro eterno. É o inferno. Serão levados por povos estranhos, deuses estranhos, que são os demônios. Então Deus ele tem chamado o povo, ele tem despertado o povo, mas as pessoas perderam o temor de Deus, entram na casa de Deus, e eu percebo quando entra na casa de Deus com o nariz em pé. Como quem diz, né? Ó, eu estou desviado, mas não tem, tô desviado, mas não tem a pena de mim, né? Eu estou desviado porque eu quero, quando eu quiser eu volto. E, manos, quando eu é que está no comando, Deus não comanda. Entende? Então a gente está, infelizmente, vivendo isso, exatamente. Falta de temor. Deus estava aqui falando coisas terríveis que ia acontecer. E eles, por trás de Jeremias, eles estavam lá dizendo, não é nada. Ele está inventando aí da boca dele. A gente está muito bem, estamos muito bem. Quando, de repente, o mal vem, né, irmãos? A sentença se cumpre.
E o tempo todo Deus deu chance de arrependimento. Gente, o que adianta servir a deuses estranhos? O que adianta se inclinar diante de deuses que não são nada diante do nosso Deus? O próprio Satanás será levado cativo e lançado em abismo. Ele mesmo também há de perecer, de padecer. Mas o que Deus quer? Saquear o inferno. Ele quer tirar o máximo de vidas do inferno. E as pessoas, é impressionante, aqui eles trocavam a Deus por posições de riqueza, de ouro, de prata, se vendiam, né? Mas hoje as pessoas trocam Jesus pelo quê? Por cocaína? Por crack? Trocam Jesus por quê? Por uma cervejinha? Ah, não sei viver sem minha cervejinha. Não tem cervejinha no inferno. Não tem. Pelo quê? Por um minuto de fama? Porque tem pessoas que bombam na internet. Tem pessoas que bombam na televisão. Onde eles estão agora? Onde eles estão agora? Então, amados, é o que diz a palavra. Não adianta, né, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Que a gente não só aprenda a lição, mas ensine a lição. Ensine a lição. Fale de Deus. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Porque, amados, pode ser que naquele último minuto, aquela tua fala possa ser uma semente de salvação. Esse homem me disse, a igreja metodista plantou essa semente. Se perguntasse a gente com 6, 8 anos, por que entrávamos naquele carro, a gente ia dizer, porque a gente vivia uma realidade de morro, de favela, que a gente achava que era aquele mundo ali, que não tinha nem mais nada no mundo, que tudo era assim. E aí a gente entrar num carro bacana, que a moça que ia buscar a rica, e a gente poder chegar lá e comer aquele lanchinho, era por isso, ele disse que a gente ia. Mas eles nos deram mais do que um lanche, mais do que a emoção de entrar no carro. Eles nos deram uma semente de poder, porque aquilo, todos os dias da minha vida, mesmo quando eu me afastava, era o que alentava o meu coração, aquela lembrança de eu entrando dentro daquela igreja metodista. Olha que legal, gente, né? Então a gente tem que ajudar as pessoas a chegar a Jesus, né? Mesmo que seja uma criança da tua vila, da tua comunidade ali, né? Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Que as pessoas te conheçam assim, vamos para a igreja. Né? Não estou falando só de criança, não, todo mundo, gente. Porque mesmo o mais velho precisa do Senhor. Amém? Então nós vamos orar, pedir aqui a bênção do nosso Deus. Amém? E pedir pelas vidas que estão enfermas e pelas vidas que precisam de salvação. Oremos ao Senhor. Amanhã, gente, deixa eu falar aqui, muita gente da minha igreja também está aqui. Amanhã nós vamos começar uma campanha nova na Igreja Central de Nova Iguaçu. Amém? Desate os nós da sua vida. Então vamos desatar nó. Amém? Você vai aprender. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu me uno a meus irmãos e irmãs em oração. Porque, Senhor, quando 2 ou 3 concordam na terra, assim é feito no céu. E nós somos bem mais do que 2 ou 3. Então eu quero rogar para que a nossa geração que está empenhada em conhecer a palavra, em ouvir a palavra, em colocar semente na nossa vida, que nós possamos ser uma geração que salvará outras vidas, Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, liberta os cativos da nossa família, tira a escama dos olhos, abre os ouvidos para que ouçam, que a tua palavra ela seja uma semente poderosa que penetre alma e espírito e no devido tempo dê o seu fruto. Eu oro pelos que estão precisando de salvação, eu oro pelos que estão precisando de cura, Senhor. Da criança ao mais velho, cura, Pai. Livra de doenças, livra de enfermidades. Seja, Senhor, que a nossa irmãzinha Gabriele, Pai, que esteve passando mal, muito mal, na madrugada de hoje. Ainda bem, Senhor, que eu estava ali para ajudar em oração. E ainda bem que o Senhor ouviu o nosso clamor e o Senhor agiu. Mas revela, Deus, o oculto e o escondido, para que a tua filha seja plenamente curada.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja com cada vida aqui que precisa de cura. Vai até eles. Faz desaparecer nódulos, faz desaparecer tumores, toca nos rins para que funcione, restabeleça a pressão arterial, renova as forças do alto da cabeça à planta dos pés. Seja com todos e sobre todos, em nome de Jesus, meu Pai. E, Senhor, que o Senhor traga a cura. Em nome de Jesus Cristo, pessoas que estão já com resultado de biópsia para pegar, que a sentença final venha do céu, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os que vão passar por exames, Pai, aqueles que irão, Senhor, prestar algum concurso, que o Senhor os abençoe para que sejam cabeça e não cauda. Em nome de Jesus, meu Pai, seja sobre todos. Que não seja, Senhor, a minha mão, mas a tua mão sobre cada vida que está aqui, sobre todos os pedidos de oração, e que, Senhor, no céu e na terra sejam ligados e a resposta venha e a resposta os alcance, pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente. Deus abençoe. Um beijo, Isaac. Deus abençoe. Um beijo para todos. Que todos fiquem com Deus. Acredite, fique firme. Você orou. Oração não fica sem resposta. Então acredite. Amém? Fica com Deus. Beijo da pastora. Até amanhã, assim o Senhor permitindo. A paz. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Há uma irrisória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho. Obrigado. Fique na paz.